Olá, amados. Retomando os nossos estudos de Gênesis, quero convidá-los para nós podermos juntos estudarmos Gênesis capítulo de número 12, tá legal? E vamos dar uma olhadinha num episódio muito importante, naquele que é a respeito daquele que é chamado o pai da fé, né? Abraão, e o chamado que ele teve do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Pessoal, Deus sempre tem algo para nos falar. E eu assim gostaria muito de convidar você a que você deixe o seu coração sempre muito aberto, para que Deus possa colocar dentro de você, dentro da sua alma, do seu espírito, aquilo que Ele deseja colocar, que são realmente que é a presença dEle, que é a harmonia, que é o fluir da graça, que é a paz, que excede todo entendimento. Permita que o Senhor seja o Senhor da sua vida, em cada detalhe em que você estiver fazendo, tudo aquilo que você vier a ser ou ter, que isso esteja aos pés da cruz. Amém? Então, meu amado, quero convidá-lo para, antes de lermos os versículos, vamos ter uma palavra de oração e falar com Ele, nosso Deus, tá bom? Se você pode, feche os seus olhos. Pai querido, obrigado porque aqui nós estamos e podemos parar para ter esse tempo de ouvir a Tua voz. Senhor, eu sei no meu coração, Pai, que Tu tens algo reservado para a vida de cada um. E Tu tens algo especial, Senhor. Não é algo comum, não. É algo muito especial. Então, meu Deus, eu te peço, clamo agora, vem e derrama algo muito especial sobre cada coração, sobre cada vida que está ouvindo esta mensagem, para que, ó Deus, o nome de Jesus seja honrado e glorificado. Em nome de Jesus também repreendo todo o mal, toda intenção perversa do mundo das trevas de atrapalhar este momento. Eu repreendo na autoridade do nome do Senhor Jesus e declaro sobre cada vida que está ouvindo esta palavra, eu declaro a vitória de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu oro e desde já te agradeço, Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Então, gente, vamos lá, capítulo 12, né? E aqui nós vamos ver uma história muito interessante, que é o chamado de Abrão. Abrão, ainda é Abrão aqui, né? Então, vamos lá, gente. Versículo 1 diz assim: o Senhor tinha dito a Abrão, o Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso. E você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, olha só que palavra, todas as famílias da terra serão abençoadas. Que palavra poderosa, gente. Então Abrão partiu, como o Senhor tinha instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã, e tomou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens e rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de ao carvalho de Moré. Naquele tempo os cananeus habitavam a região. Versículo 7. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei essa terra a seus descendentes. Abrão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. E aí nos versículos 8 e 9 ainda: dali Abrão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali, mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abrão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Negueb. Aqui nós temos uma história muito interessante. Como eu já falei para vocês, é o chamado, melhor dizendo, é o chamado de Abrão, né? E algumas traduções da Bíblia vão dizer assim: Abrão, ora, disse o Senhor, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Essa história parece
que ela acontece mais ou menos no século 20 antes de Cristo. Hoje nós estamos no século 21 pós-Cristo, então essa história tem mais de 2000 anos. E a narrativa ela esclarece que antes de migrar para a Palestina, Abrão teve duas residências. Ele passou seus primeiros anos de vida em Ur, nós vimos isso, e então um longo período em Harã. E cada uma dessas comunidades onde ele estava foi seu lar. Ele teve que deixar amigos, vizinhos, parentes quando saiu de Ur, e outros tais também quando ele saiu agora de Harã. E em cada caso, o triplo laço que ele tinha na terra tinha que ser quebrado, que era o laço com a própria terra, o laço com o povo e com seus parentes. Ou seja, Deus pediu para ele e ele foi. Um bispo chamado Riley, ele é se não me engano em inglês, ele falou que Abrão, ele recebeu ordem que a gente pode assim dividir em três partes. Primeiro, de renunciar às certezas do passado. Depois, de enfrentar as incertezas do futuro. E finalmente de olhar e seguir, a direção e a vontade de Deus. Foi uma grande exigência. Claro que provações muito fortes estariam à espera de Abrão. Este chamado, ele deve ter sido feito enquanto ele ainda estava em Ur dos Caldeus. E Atos 7, verso 2, vai falar sobre isso. E esse chamado, quando ele estava em Ur, foi um chamado assim mais abrangente. Tipo assim, sai de Ur e vai para a terra que eu vou te mostrar. Enquanto que agora, ele foi renovado, esse chamado, muitos anos mais tarde, já na cidade em que ele estava morando, Harã, e agora sim com mais detalhes. A migração de Ur foi mais geral e a migração agora de Harã foi muito mais específica em detalhes. Quando ele veio para Harã, que fica na Mesopotâmia, ele obedeceu a um chamado que ele tinha que sair da sua terra e parentela, tá certo? Mas quando ele sai de Harã para ir a Canaã, ele deixa a casa de seu pai, Terá. Ou seja, Terá, ele foi junto com ele quando ele saiu de Ur. E aí no versículo 1, Deus fala assim para Abrão: eu vou levar você para a terra que eu te mostrarei. Nessa ocasião, Jeová, o Senhor, não disse ainda o nome da terra, nem descreveu a terra. E assim, Abraão teve que enfrentar o teste da fé. Ele foi chamado para ir sem ver, sem saber. E é claro que, quem sabe, esse seja o grande motivo de Abraão ser chamado o pai da fé. E aí, Abraão, então, enfrentou esse teste da fé. E o que a gente percebe aqui, gente, é o seguinte, que Deus encontra um homem em cima do qual, através do qual ele pode cumprir o seu chamado. Ele pode cumprir aquilo que ele tinha programado para os povos da terra. E por que não dizer, E você, meu amado? E você? Como é que você tem andado com o Senhor? Quem sabe, será que o Senhor não está procurando alguém como você para manifestar a presença dEle, a graça dEle? E quem sabe, será que você não é aquele sujeito que deveria estar sendo bênção para outras pessoas, outras famílias e outros povos? Será que o Senhor não tem um chamado especial para você também? Eu desejo muito de coração que você leve esta pergunta no seu coração ao Senhor, tá? Então, Deus encontrou aqui Abraão, um homem que estaria disposto a cumprir o chamado que Deus tinha para ele. Um homem que desejaria fazer aquilo que o Senhor estaria pedindo, como sendo realmente a coisa mais importante da sua vida. E aí no versículo 2 e 3, ele vai dizer assim, Deus diz assim para Abraão: se tu uma bênção. Bênção aqui é o hebraico bereiká, ou melhor, bereikan. É uma forma assim imperativa, tá certo? Que mais expressa um resultado, uma consequência, ou seja, para que você seja uma bênção. Mais ou menos isso que ele quer dizer. Então, nós temos aí um viajante que sai da Mesopotâmia, um povo ali onde ele vivia cercado de pessoas que adoravam diversos deuses, ou seja, eles eram politeístas, mas ele foi chamado para ir e servir a um Deus único e exclusivo.
tá certo? E entrar para uma terra estranha, uma terra que ele não conhecia, não sabia de nada daquilo que acontecia naqueles lugares, né? Mas Deus disse que através dele e dos seus descendentes, aqueles povos e todas as nações da terra seriam abençoadas. E uma palavra muito forte essa, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, no versículo 3. Mas antes, lá no versículo 2, Deus vai dizer assim para Abraão: de ti eu farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Olha só que grande promessa que o Senhor está levantando para Abraão. Deus fortalece poderosamente Abraão, e uma promessa de aliança com prosperidade, com abundância, com posteridade, com muita significância, ou seja, não era uma coisa qualquer. A promessa incluía, assim, realmente prosperidade, vamos assim dizer. Prosperidade é ter satisfação com tudo aquilo que você tem, ter paz, né? E sabendo que Deus supre cada uma das necessidades do ser humano. Até as pessoas vizinhas iriam olhar para Abraão e dizer: cara, ali tem um sujeito que anda e que é abençoado, olha só quanta coisa que o cara tem, como é que olha só a paz que ele tem, olha só que alegria é o seu caminhar. Isso não te faz pensar um pouco, não, na sua própria vida? Como você tem sido visto por aqueles que estão à sua volta? Como você tem sido exemplo para as pessoas ao seu redor? As pessoas podem olhar para você e dizer assim: cara, eu quero ser que nem o Vili. Cara, eu quero ser que nem o João. Cara, eu quero ser que nem a Silvia. Eu quero ser que nem a Marta. Porque olha só que alegria, que paz eles transmitem, que paz tem no coração dessa pessoa. Sabe, essas coisas deveriam fazer parte do nosso dia a dia. Isso não deveria ser uma exceção. E as pessoas não deveriam olhar para outros, para o pastor. Ah, não, vai lá, olha para o pastor. Ah, não, olha para o missionário. Ah, não, olha para o bispo. Não. As pessoas deveriam olhar para nós, para mim, para ti, e querer Deus. Sabe? O nome do Senhor deveria ser respeitado através das nossas vidas e reverenciado em todo lugar através do nosso comportamento, das nossas atitudes. Abraão, ele foi tão assim, ele foi tão próspero, ele foi tão abençoado por Deus, ele foi tão assim benquisto pelas pessoas que estavam à sua volta, que hoje Abraão é tido como pai não só dos cristãos. Não sei se você sabe disso, mas ele é tido como um dos pais dos judeus e também dos maometanos, do mundo islã. Sim, Abraão é tido como um dos pais do povo árabe. Gente, eu não quero entrar nos méritos das religiões, eu só quero dizer o seguinte: as pessoas olhavam para Abraão e viam Deus estava com ele. Versículo 3, em ti serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Deus escolheu Abraão e seus descendentes para levar o seu evangelho para o mundo. Na verdade, esse era o chamado original de Abraão. Sabiam que Abraão, todos os seus filhos, netos e todos os povos descendentes dele, eles deveriam levar a mensagem da palavra de Deus para todos os outros povos. Isso deveria ter acontecido. Esse era o chamado original para o povo hebreu, para o povo, né, para os judeus e para todos os hebreus de um modo geral. Uma das coisas que a gente já sabe, né? Jesus Cristo, vem dessa linhagem de Abraão para cumprir esses propósitos do Senhor. E na verdade Cristo cumpre totalmente, cabalmente, plenamente a promessa de que todos os povos seriam abençoados através, né, deles, dessa família. E hoje, né, através de homens e mulheres que nasceram de novo, ou seja, experimentaram a nova vida em Cristo Jesus, esses ideais de Jesus, do Senhor, eles continuam a ser propagados, continuam a ser cumpridos, porque todo aquele que nasceu de novo tem dentro de si uma vida em abundância. E a pessoa olha para esse sujeito, esse homem, essa mulher, e vai dizer: meu, que legal, olha só, eu quero ter o que esse sujeito tem. E aqui então o que nós percebemos? O plano do Senhor estava tomando forma, né? E aí
no versículo 5 vai falar da terra de Canaã, para o lugar onde Abraão iria. Abraão interpretou, né, esse chamado de Deus que envolveria uma partida imediata, ou seja, ele não ficou protelando. Tem gente, por exemplo, que sabe que deve fazer uma coisa, deve obedecer, deve seguir um rumo, deve seguir um caminho e fica enrolando. Aí passam-se dias, passam-se semanas, passam-se meses e passam-se anos. E aquilo que o Senhor pediu para você fazer, você ainda não fez. E talvez hoje você olhe para trás e diga, acho que não vale a pena mais fazer. Isso é triste. Isso é muito triste quando uma pessoa chega num ponto como esse. Abraão não, ele não fez isso. Ele chegou, ouviu a voz do Senhor e pá! Deus disse, sai para a terra que te mostrarei. E ele obedeceu, e ele foi. Sem hesitação, ele reúne a sua família, dá início a um importante movimento migratório, né? Ele não teve temor, ele não vacilou, ele não duvidou, ele não, como diz a turma, ele não foi vacilão, não. Mas pelo contrário, ele viaja, ele vai embora, né? E segue o rumo que o Senhor deu para ele seguir. Ele vai para uma região chamada Carquemes, que fica saindo de Harã, né, no caso, Carquemes, que vai ficar perto do rio Eufrates, volta-se para o sul, através de Amate, na direção de Damasco, na Síria. Inclusive tem um historiador, Joséfo, que é muito conhecido, muito famoso, inclusive ele apresenta Abraão durante a estadia dele na cidade de Damasco. E diz, né, há documentos que mostram que ele, enquanto estava lá em Damasco, ele era tido como um rei sobre o povo de Damasco. Ou seja, o sujeito ele era muito respeitado, ele era um sujeito assim, tido em alta conta. E é engraçado que a gente lê a palavra, né? A gente lê alguns versículos e a coisa assim, então foi para ali, foi para lá. Mas sabe, dezenas de anos se passaram entre um e outro versículo aqui. Dezenas de anos se passam aqui, tá certo? Então, Abraão, ele na terra de Canaã, ela é descrita nas escrituras como abrangendo todo o território que vai desde o Rio Jordão, né, até lá no Mediterrâneo, e da Síria até lá no Egito. Então nós temos aí uma região muito grande. Moabe e Edom ficavam lá no sudoeste. Enquanto que na Bíblia a palavra cananeu, nessa época em que a palavra foi escrita, ela se refere aos habitantes que moravam em Canaã, só, né? Independente do ramo que ele era, mas todos eles eram chamados de cananeus, tá certo? E os habitantes da terra, daquela região, então eles vão conhecer, né, os hebreus. E aí lá no versículo 6 fala da cidade de Siquém. Siquém era uma antiga cidade, provavelmente era uma cidade santuário, ou uma cidade sagrada, tinha um lugar sagrado, era uma colônia importante na junção de estradas de comércio, de rotas comerciais, né? Ficava entre o Monte Gerizim e o Monte Ebal, e isso fica a cerca de 41 milhas, né, de Jerusalém. E anos mais tarde, inclusive, o Poço de Jacó ficaria ali naquelas vizinhanças da cidade de Siquém. Nos tempos recentes, ou seja, hoje, você pode ir, né, e encontrar lá na região de Siquém, onde era a cidade de Siquém, um lugar, um povoado chamado Nablus. Hoje, existe isso ainda hoje, né? E Abraão então caminha até ao Carvalho de Moré, lá no versículo 6. Por que está escrito isso aqui? Né? Provavelmente era uma árvore sagrada, sobre a qual um mestre, um sacerdote, um adivinho, sei lá, dava algum tipo de instrução. E Moré, inclusive, é um vocábulo, provavelmente que vem do hebraico e significa, vem do verbo eirã, e significa ensinar. Então era um lugar de ensino. Carvalho, né, e terebentino eram árvores que pareciam-se muito. E enfim, Siquém foi então a primeira parada de Abraão em Canaã. E aqui ele recebe uma mensagem especial de certeza e novamente a promessa do Senhor. Deus então lhe deu aquela terra como possessão e promete que os seus descendentes vão possuir a terra depois dele. Interessante que haviam tribos para todos os lados. Abraão, obviamente, iria encontrar muita dificuldade para se estabelecer ali, né? Se fazer sobrepujar. Mas ele faz um bom começo. Ele
Como é que ele começa ali em Siquém? Ele levanta um altar ao Senhor, né? E ele oferece sacrifícios ao Senhor Jeová. Ou seja, ele dedicou ao Senhor aquele momento e aquele lugar, aquela situação, tudo aquilo que estava vivendo. E uma das coisas impressionantes de Abraão, a total dependência que ele tinha do Senhor, né? Ele declarou ali, levantando aquele altar, sua dependência do Senhor, e ele declarou ali também a sua sincera dedicação a esse Deus. Como você está vivendo a sua vida? Dependente do Senhor? Sendo sincero para com Ele? Entregando-se, colocando-se à disposição dEle para a sua caminhada, para o seu dia a dia, para a sua vida e tudo que você faz? Ou Deus apenas recebe alguns momentos da sua vida? Meu amado, que eu e você possamos aprender com Abraão, né, a tomar decisões e atitudes, de nunca ser um vacilão na fé. É claro que nós vamos errar, nós vamos pisar na bola, ninguém, né, é 100%. Mas à medida que os anos vão passando e que quando a gente já inicia uma caminhada com Jesus, à medida que o tempo vai passando, a gente vai melhorando. Não é verdade? Né? A gente vai crescendo na fé. E a gente vai vacilando cada vez menos. Que essa seja a minha e a sua vida, a sua caminhada com o Senhor. Amém? Eu quero orar e declarar a poderosa paz do Senhor sobre a sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, quero clamar e pedir para que cada vida, Senhor, Tu agora fales com cada coração que ouviu esta mensagem. Aquilo, ó Deus, que tocou no seu coração, que cada vida, que cada pessoa possa levar isso diante de Ti. Se tem necessidade de pedir perdão de pecados, que assim seja. Se há necessidade de voltar a andar nos caminhos do Senhor, que assim seja. Se há necessidade, tem algum problema, alguma situação difícil na vida, em nome de Jesus, vai, entra com providência, Pai. E também se há enfermidade, se há problemas no corpo e na alma, em nome de Jesus eu declaro, Satanás e toda enfermidade saiam da vida desta pessoa agora, em nome do Senhor Jesus, porque eu declaro sobre cada vida que está me ouvindo, eu declaro que o Senhor é Jeová Rafa, o Senhor que cura, e Ele é quem derrama a sua presença, a sua paz, o shalom do Senhor sobre os nossos corações. Derrama agora esse shalom, Pai, sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém.